Beleza. Bom, é o seguinte, né? O segundo trabalho, ele é o trabalho para determinar as cargas na foz do Rio Mundaú. Exatamente na foz do Rio Mundaú, a gente vai ter a lagoa, né? A Laguna Mundaú, que vai receber a vazão e as concentrações das substâncias do Rio Mundaú, né? Que é o principal rio afluente. Então, basicamente, eu tenho aqui a Laguna Mundaú, aqui embaixo está o canal de comunicação, e eu tenho o meu rio principal, né? O rio principal é dado pela bacia hidrográfica. Então, mais ou menos assim. Tenho esse trecho aqui que vai para Garanhuns, esse aqui é o rio Canhotinho, eles se unem aqui, vem para cá, e aí vem até chegar aqui na Foz, e o objetivo é exatamente calcular qual é as cargas aqui na Foz, né, que está entrando na bacia do Rio Mundaú. Também saber exatamente nesse ponto aqui, certo? O que é que eu pedi para vocês? Né? Que existem, nessa bacia do Rio Mundaú, existem mais de 35 municípios distribuídos, né, ao longo da bacia. E a maioria desses municípios, eles são ribeirinhos. O que é que são municípios ribeirinhos? Que se instalaram às margens, né, ou próximo às margens dos rios. Beleza? Então, o que é que eu peço para vocês? Né? Que cada um selecione 5 municípios ribeirinhos que estão próximos aí das margens do rio. Então, eu vou fazer aqui uma simulação, tá, pessoal? Vou pegar aqui, ver se eu consigo fazer aqui uma... Vou dizer que aqui é um município, aqui é outro município, aqui tem outro. Ô, professor, onde eu posso ter acesso a todos os municípios que estão às margens desse rio? Eu não entendo muito da cidade de Alagoas, não. Como é que você vai saber? Sim, Você pode fazer uma... assim, o que é que eu recomendo? Eu já vou colocar lá no Moodle, deixa eu ver se eu até coloquei já, mas se eu não coloquei, eu posso colocar lá. Eu vou colocar alguns dados referente à bacia do Rio Mundaú, tá? Deixa eu ver se eu já coloquei aqui. Já coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui um roteiro, certo? Para elaboração do trabalho 2. Eu estou gravando essa aula, mas já tem um roteiro lá para que vocês vejam lá. Tem um shape também da rede de drenagem do Rio Mundaú, certo? Então, o shape já tudo georreferenciado. Nesse shape já tem as vazões de referência. O que é que são as vazões de referência? São as vazões mínimas, tá? Vocês passaram pela hidrologia, vocês sabem que são vazões de referências mínimas, que é a Q90, a Q95, a Q710, né? Que são vazões de referências para o período de estiagem. O período de estiagem tem essas vazões de referência, e aí nesse shapefile, para cada trecho de rio, você tem exatamente qual é a vazão de referência daquele trecho de rio. O que é que eu recomendo que vocês façam aqui para se localizar? Que vocês vão lá no site do IBGE e baixem um shapefile com os municípios, sedes municipais ou zonas urbanas. Existem vários tipos de shapefiles, né, que o IBGE disponibiliza com relação às zonas urbanas de todo o país. Então, vocês poderiam pegar, por exemplo, Alagoas e Pernambuco, que essa bacia ela é interestadual, né? Uma bacia federal que passa por 2 estados.
nasce em Pernambuco e a foz aqui é na Laguna Mundaú, né, em Alagoas. Então, vocês poderiam já baixar esses municípios e as suas respectivas, a respectiva localização de sedes municipais através de shapes do IBGE, certo? É uma base livre que aí vocês vão conseguir visualizar a rede de drenagem através desse shape aqui, que já tem as vazões, então vocês não vão precisar se preocupar no cálculo das vazões, tá? Já está nesse shape aí. Então, para calcular a carga, basta só as concentrações das substâncias, né? Que eu vou agora recomendar aqui, sugerir como é que vocês vão fazer o cálculo dessas substâncias. Entendeu aí, Eric? Então, é só baixar os shapes de municípios e plotar para você localizar os municípios que estão mais próximos da rede de drenagem. E a rede de drenagem eu estou passando aí esse shape para vocês. Entendi. Beleza, então aqui vamos supor aqui, eu tenho 5 municípios, né, instalados. Estou colocando aqui uma figurinha, representando eles por polígonos, né, uns menores, outros maiores. Então, cada um vai ter uma população diferente. Também no site do IBGE vocês vão conseguir obter essas informações, tá? Sobre a população de cada município. Isso é até mais fácil, né? Se você colocar o nome do município no Google IBGE, já vai direto para a página do município, onde você vai ter essas informações. Mas considerando que o último censo foi em 2010, né? Até vai estar um pouquinho desatualizado, né, as informações de número de habitantes aqui por município. Mas para esse trabalho é a única informação que vocês precisam para fazer, né? Por quê? O que é que vocês vão fazer, na verdade? Para cada município desse, eles estão geolocalizados, né? Uma determinada posição, e eles vão lançar o seu efluente exatamente no trecho de rio que está próximo, né? O ponto mais próximo aqui do município. Então, vai dar aqui num certo trecho de rio. Beleza? Esse município aqui nesse trecho, esse município aqui vai ser nesse trecho, e assim por diante. Assim por diante. Então, cada município, ele lança os seus efluentes em um determinado ponto aqui no Rio Mundaú, ou nos seus afluentes, tá? Então, o que é que vocês vão precisar determinar inicialmente? Primeiro, qual é a vazão efluente, né, que cada município ele lança, vazão efluente, e quais são as concentrações também desse efluente, ok? Como é que eu calculo a vazão efluente? A vazão efluente, ela é a vazão captada, né? Então, existem... como é que eu calculo a vazão captada? Cada habitante, ele tem um consumo per capita, certo? Um consumo per capita referente, né, ao consumo de cada habitante. Geralmente, o consumo per capita, né, que as estações de captação, né, que vão levar essa água para as estações de tratamento de água, geralmente trabalham com um número entre 90 e 150 litros por habitante por dia. Então, esse é o número geralmente utilizado. Então, numa situação, por exemplo, que a bacia não produz tanta água, se trabalha com um número mínimo. Se tem muita água passando no rio, aí já pode trabalhar com números mais altos aqui per capita, tá? Então, essa é a vazão per capita que se usa, né, para fazer uma estimativa da vazão que vai precisar ser captada e que vai ser levada para as estações de tratamento de água. Quando a gente multiplica o valor pelo número de habitantes do município, a gente vai ter uma vazão, né, em litros
por dia. Então, multiplicando aqui pelo número de habitantes, a gente já vai ter a vazão captada. E a vazão efluente, né? Como é que calcula a vazão efluente? Isso aqui é a per capita, né? A vazão efluente, ela vai ser igual a 80%, 0,8% da vazão captada. Tá? Então, esse é o número, né, que é utilizado nos projetos para o cálculo de redes, né, de coleta de esgoto e também de estação de tratamento. Se trabalha com 80%, que é exatamente a água servida, né, também chamada de água servida. É 80% da captada. Então, 20% fica e 80% retorna para o meio ambiente, só que como água servida, como esgoto, certo? Então, em função do número de habitantes, vocês vão calcular a vazão efluente. Outro número importante aqui é para o cálculo das cargas agora, tá? Vamos lá para as cargas. A vazão efluente, beleza, né? Vamos para as cargas agora. Vou botar mais para cá um pouquinho. Vamos para as cargas. Eu mostrei nas videoaulas que vocês podem fazer uma estimativa das cargas, por quê? Porque existe tabelado, né, as cargas per capita. Cargas per capita. Por exemplo, para DBO, se eu me recordo bem, o valor per capita da carga de DBO é 54 gramas de DBO por habitante, por dia. Ou seja, para cada habitante produz por dia 54 gramas de DBO, certo? Então, essa é a carga de DBO. E também eu mostrei para vocês, né, outras cargas, né, como a carga, por exemplo, de fósforo total, nitrogênio total, coliformes termotolerantes, que é o que eu quero que vocês se restringam para esse trabalho, tá? O que é que vocês vão calcular? Vocês vão no trabalho, trabalhar com a DBO, com oxigênio dissolvido, com fósforo total, com nitrogênio total e coliformes. Coliformes termotolerantes, tá? Então, coliformes termotolerantes são as 5 variáveis que vocês vão trabalhar. Aqui eu estou dando um exemplo, né, que é a carga per capita de DBO. Então, quando a gente multiplica pelo número de habitantes, o que é que a gente vai ter? A gente vai chegar exatamente na carga de DBO que aquele município ele produz. Quando eu multiplico pelo número de habitantes do município, eu tenho exatamente qual é a carga que aquele município produz. Tá? Em que? Em grama de DBO, gramas, né, de DBO por dia. Gramas por dia. E como é que a gente, então, calcula a concentração de DBO? Ó, se eu tenho a vazão aqui, vocês vão obter em litros por dia, né? Vocês multiplicarem, vai dar, litros por dia, isso aqui. E aqui, a carga de DBO do município vai ser a carga per capita multiplicado pelo número de habitantes. Isso aqui vai dar em quê? Vai dar em grama de DBO por dia. Tranquilo? Aí eu já tenho a carga de DBO. Eu vou, para diferenciar aqui da concentração em carga, eu vou chamar a carga aqui de W, tá? E, geralmente vocês vão ver também em livro a carga em W e a concentração em C. E a concentração de DBO daquele município vai ser dada por quem? Vai ser a carga de DBO
dividido por quanto? Dividido pela vazão efluente. Por quê? Porque a carga é a concentração vezes a vazão. Então, a concentração vai ser a carga dividida pela vazão. Então, aí eu chego na concentração do DBO do efluente, certo? Então, vocês vão fazer esse passo que eu fiz para DBO, mas vocês vão fazer também para fósforo total, para nitrogênio total e para coliformes termotolerantes, né? Para cada município selecionado. E o OD, professor? O OD para esgoto, ele é igual a zero. Então, vocês vão considerar zero, né, como a concentração de OD para esgoto, né, que é o valor, né, que é o valor real, né, certo? Geralmente, esse valor aqui de DBO dá em torno aqui de 200 a uns 500, tá, pessoal? O valor normal ali é uns 350 miligramas por litro, vocês vão achar mais ou menos aí um valor entre para cada município, tá? Vocês vão achar mais ou menos isso aí, tá? Dúvidas até aqui? Vocês querem ter alguma dúvida? Tudo certinho? Tudo tranquilo. Beleza. Isso aqui é a primeira parte, tá, do trabalho. Para cada município, vocês vão estimar a vazão efluente e as concentrações de cada componente dessa, tá? DBO, fósforo total, nitrogênio total, coliforme termotolerante. É só uma parte relativamente simples. Agora vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é a seguinte. Esse esgoto, né? Que está sendo produzido para cada município aqui, esses efluentes, eles vão aqui, ó, conectar com o rio em um determinado ponto, certo? E depois vai acontecer o quê? Exatamente, né? Quando eu lanço esse efluente aqui no rio, vai ter um processo chamado processo de mistura, certo? E depois vai ter um processo de transporte desse poluente, né, até chegar aqui na foz, certo? Então, são dois processos. O processo de mistura e o processo de transporte, também chamado, né, conhecido como propagação, tá? Mistura e propagação. A mistura é simples. Como é que eu calculo, por exemplo, a concentração de DBO na mistura, exatamente nesse ponto aqui que está conectando com o rio? Vejam só, vou dar aqui vou copiar essa figurinha. Vou colocar aqui no outro slide para limpar. E vamos dar um zoom aqui, ó. Opa. Como é que dá zoom? Aqui. Vamos dar um zoom aqui, tá? Nessa região. E aí eu vou colocar mais alguns elementos aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou colocar aqui, ó, a vazão do rio nesse ponto, tá? Eu vou chamar essa vazão aqui de Q do rio, nesse ponto. E nesse ponto aqui eu vou ter uma concentração também, né? Por exemplo, a concentração de DBO no rio. Tá? Aqui no efluente eu vou ter também... Opa! Vou colocar aqui. No efluente eu vou ter a vazão do efluente, que eu mostrei agora há pouco, né, como a gente calcula. E vou ter também as concentrações do efluente, DBO do efluente. Beleza. Agora, o que acontece aqui na mistura? Quem vai ser a vazão final e quem vai ser a concentração de DBO final? Quem lembra aí? Como é que a gente faz?
A do Vamos efluente, a vazão do efluente é a vazão captada vezes 0,8, é isso? Sim, mas qual vai ser a vazão aqui depois dessa mistura? Ah, sim. Qual vai ser a vazão aqui depois da mistura? O A efluente vazão aqui. do efluente mais a do rio? Beleza, beleza. Então, a vazão depois da mistura vai ser a vazão do rio mais a vazão do efluente. E qual vai ser a concentração final de DBO depois da mistura? Também vai ser uma mistura dos dois. Sim, mas aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente calcula? Então, vou botar aqui. Eu já tinha mostrado isso em uma videoaula. Quem vai ser a concentração de DBO após a mistura? Não tô lembrando agora, professor, como é que fica. Vai ser a vazão do rio vezes a concentração de DBO do rio mais a vazão do efluente vezes a concentração do efluente Ah, lembrei agora. Dividido dividido. pelo a vazão do rio mais a do efluente, né? Perfeito. Dividido pela vazão do rio mais a vazão do efluente. Então, tem isso aqui. Aí você pega tudo isso aqui, né? Bota entre parênteses no numerador e divide pelo somatório da vazão do rio mais a vazão do efluente. Esse é a equação de mistura, certo? A equação de mistura é essa. Dá um zoom menos aqui. Tá, então essa vai ser a equação de mistura. Deixa eu aumentar ela aqui, expandir para melhor. E temos aqui o nosso equacionamento da mistura, certo? Agora, depois que se mistura, eu vou até colocar aqui um ponto, tá? Para facilitar a nossa vida. Formas, círculozinho, e aqui, exatamente nesse círculo aqui, eu tenho a mistura. Tá, então aqui é o ponto de mistura. Depois do ponto de mistura, ó, esse poluente, né, a DBO, vai começar a andar aqui, ó, vai começar a andar na cadeia do rio até chegar aqui na foz, certo? Como é que eu faço esse transporte aqui, ó? Como é que eu faço esse transporte? De chegar nesse ponto até chegar na foz. Aí tem uma aula, né, que a gente mostrou que é o modelo de Street-Phelps. Modelo de Street-Phelps. Tá? Então, existe uma solução analítica que vai dar direto, né, a solução para vocês calcularem qual vai ser a concentração de DBO final à medida que, que eu saio aqui desse ponto aqui após a mistura, até chegar no ponto onde eu quero determinar como é que vai ser a concentração final. Por quê? Porque nesse processo aqui, ó, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma viagem, né? Esse poluente, essa massa de DBO, ela vai viajar e essa viagem daqui para cá leva um certo tempo. Então, vamos dizer, levou 3 horas. Daqui para cá levou umas 3 horas, né? Para essa massa de DBO chegar aqui na lagoa. Em 3 horas, o que acontece em 3 horas? Nessas 3 horas aqui, vai acontecer uma degradação da matéria orgânica, né? Porque a DBO ela é um indicador da matéria orgânica. E aí vai começar a decair essa matéria orgânica durante esse tempo aqui de viagem desse ponto para esse ponto. E o que é que eu preciso, né,
saber aqui para calcular essa velocidade do rio, né? Eu preciso, obviamente, saber, né, da vazão, né? Com a vazão eu posso determinar, né, qual vai ser esse tempo aqui de viagem, né, até ele chegar aqui na calha aqui final, né? Então, daí eu tenho a equação de Street-Phelps, que pode ser utilizada tanto para DBO, né, e a equação de Street-Phelps, ela já interage, já é uma equação que tanto trabalha com a DBO como a OD, com a OD, né, oxigênio dissolvido. Agora, esse mesmo equacionamento da DBO, ele pode ser também ser utilizado, né, uma parte desse equacionamento para o cálculo das outras substâncias também, para a propagação das outras substâncias, como o fósforo total e o nitrogênio total. Por quê? Nessa viagem aqui da propagação, o que é que vai acontecer? Também vai acontecer decaimento do fósforo total e nitrogênio total, né, em função do processo de degradação. Essas substâncias, elas vão sedimentar, elas vão ser adsorvidas, micro-organismos vão assimilar, né, o fósforo total, o nitrogênio total, nas formas inorgânicas, né, por exemplo, as algas, elas assimilam, né, as formas inorgânicas do fósforo e nitrogênio. Então, vai acontecer um decaimento também das concentrações de fósforo total e nitrogênio total, assim como da DBO. No caso desses elementos, né, que é nitrogênio total, fósforo total e DBO, a equação é similar à de DBO, só que sem o termo do OD, né? A equação do DBO, ela tem dois termos. Tem o termo decaimento e também tem o termo referente ao efeito do oxigênio, né, dissolvido, né, para fazer esse processo de degradação da DBO. Então, não vai ter esse efeito para os outros componentes. Então, para a DBO, né, a gente considera lá como um equacionamento de Street-Phelps, e para os outros componentes, né, fósforo total, nitrogênio total e coliformes termotolerantes, a gente não considera o efeito do oxigênio dissolvido no decaimento, né, desses componentes. Então, basicamente é isso. Aí, o que é que eu recomendo aqui? Recomendo o seguinte, né, vocês vão ter propagação e mistura, né, desses 5 pontos. A minha recomendação é vocês trabalharem com um esquema simplificado, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho... eu já diminui o zoom aqui. Eu defini para 100%. Vou voltar aqui o zoom. Tá? E a nossa recomendação sempre é trabalhar com um diagrama unifilar. O que é que seria o diagrama unifilar? O diagrama unifilar é o seguinte, ó. A gente pode trabalhar a rede de drenagem em elementos mais simples, né, do ponto de vista visual, para a resolução de projetos, que é o famoso diagrama unifilar. Como é que a gente faz isso? Bom, aqui eu tenho o rio Conhotinho, aqui eu tenho o rio Mundaú, né? Aqui a nascente está exatamente aqui na cidade de Garanhuns. O rio Canhotinho, ele vai se unir aqui ao rio Mundaú, né? Vai ter a confluência exatamente nesse local. E aí, no diagrama unifilar, a gente pode fazer assim, ó. Eu tenho o rio principal, né? Vocês podem colocar, por exemplo, aqui na vertical. E tem os rios afluentes. Então, por exemplo, o rio afluente é o rio Canhotinho, vamos dizer que ele entra aqui do lado esquerdo. Tá? Então, é só uma representação gráfica. O diagrama unifilar é uma representação simplificada da rede de drenagem. Certo? Vou até aumentar um pouquinho aqui para ficar mais proporcional. Deixa eu até melhorar a espessura. Vou colocar aqui 4 pixels, beleza. E aí, no diagrama unifilar, a gente vai começar a inserir essas cargas para facilitar o entendimento. Então, eu vou trabalhar aqui com setas. Então, você tem um município aqui, ó, já bem a montante, logo no início da rede de drenagem aqui, tem um aqui, tem outro município
localizado mais ou menos aqui. Tem outro município aqui no Rio Canhotinho. Tem outro já depois da confluência. E tem outro um pouquinho mais embaixo. Então, são 5 municípios. Está aqui o meu diagrama unifilar para o projeto. E o que é que vocês vão precisar aqui? Ó? Vocês vão precisar, primeiro, tirar essas distâncias. A distância, por exemplo, do município, primeiro município aqui para esse município aqui. Desse município para a confluência, da confluência para o próximo município, desse município para esse e desse município para Foz. Então, essas distâncias a gente tira aonde? A gente tira através da ferramenta de geoprocessamento. Né? Vocês têm o shape, vocês vão ter o shape, né, com a rede de drenagem, vocês vão precisar usar as ferramentas de geoprocessamento para tirar essas distâncias de um município para outro, de um município para uma confluência, uma determinada confluência e assim por diante. Por que é interessante trabalhar com diagrama unifilar? Por conta dessa simplificação, porque como eu já tenho, né, as distâncias simplificadas, porque a única coisa que eu preciso obter de um esquema complexo, né, que é uma rede de drenagem, cheio de informações, várias informações de vazão para cada trecho. Então, ao invés de trabalhar com trechos de rede de drenagem, você trabalha com trechos mais simplificados, como vocês estão vendo aqui, ó, certo? Vocês vão trabalhar com poucos trechos. Por exemplo, esse trecho aqui, 1, esse trecho daqui para cá, 2, um trecho daqui para cá, 3, esse daqui para cá, 4, 5, 6, 7, 8 trechos. Para esse diagrama unifilar, eu tenho 8 trechos. Enquanto para uma rede de drenagem real, eu posso ter, sei lá, quantos trechos, né? Depende da discretização dessa rede de drenagem, né? Para pegar bem esse traçado aqui, pode ter mais de, sei lá, 500 trechos, né? Só daqui até aqui. Então, eu saio de uma representação muito detalhada para uma representação mais simplificada para projetos, certo? Então, vocês vão ter que extrair informações de distância, tá? Na rede, para trazer para o seu diagrama unifilar. Cada município representado por uma setinha dessa, vocês vão ter, né, as vazões efluentes e as concentrações, e para cada ponto desse, né, eu tenho a minha mistura. Vou colocar aqui como umas bolinhas, tá? Eu tenho que aplicar a equação de mistura em todas essas bolinhas aqui, ó, exatamente na entrada do município. Então, vou aplicar a equação de mistura 5 vezes. 5 vezes não, né? Para cada município, né? Mas eu aplico a equação de mistura para cada poluente, né? Que eu estou analisando. E para cada trecho desse, pessoal, 8 trechos, vocês vão precisar trazer para cá para o teu diagrama unifilar aqui, ó, do rio, certo? Vazão do rio. A vazão do rio, que, como eu já disse para vocês, né? Aqui já tem um shapefile com as vazões. Então, é só clicar no trecho para ter o valor da Q95, né? A vazão que está aqui no shape é a Q95. Então, vocês vão pegar diretamente o valor da Q95 clicando em cima do trecho que está mais próximo daquele município. E aí vocês vão ter que trazer essas informações para o teu diagrama unifilar. A gente vai considerar, nesse projeto, que essas vazões do rio, elas não vão mudar de um trecho para o outro do diagrama unifilar. Agora, na realidade, não. Na realidade, essa vazão de referência, ela está mudando para cada trecho, né? Então, como tem vários trechos, né, numa rede de drenagem, essa vazão ela está aumentando aqui de montante para jusante. E se vocês fossem fazer esse detalhamento todo, né, para cada trechozinho desse, aplicar equação de propagação e mistura, vocês iam demorar muito, né, para resolver esse trabalho. Então, no diagrama unifilar, o que é que vocês vão considerar? Que cada trecho desse vai ter uma vazão constante. E essa vazão constante é a vazão
no final de cada trecho, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, esse trecho daqui para cá, até chegar no município, vocês vão clicar aqui, ó, no trecho de rio, né, exatamente nesse ponto, vão pegar 5 e essa Q95, vocês vão considerar que essa Q95 ela é a mesma nesse trecho. Nesse trecho aqui, do município até a confluência, vocês vão considerar que a vazão nesse trecho vai ser a vazão aqui na confluência, exatamente, um pouquinho antes da confluência, né? Exatamente no rio, né? Exatamente no trecho de rio que vai chegar na confluência, tá? Então, vocês vão considerar essa vazão constante, e assim por diante, tá, pessoal? Então, assim por diante, vocês vão, para cada trecho desse do diagrama unifilar, eu vou ter só uma vazão de rio, que é a vazão de referência ao final de cada trecho desse. Muito bem. Professor, e as concentrações? O que é que eu considero como concentração de DBO do rio inicialmente? Vocês vão trabalhar considerando a seguinte análise, né? Vocês vão considerar o seguinte, que o rio, ele inicialmente é classificado como classe 2. Classe 2 no CONAMA, tá? Classificado como classe 2. E para cada poluente desse, por exemplo, a DBO, a concentração no limite da classe 2 para DBO deixa eu ver se eu lembro, 3, eu acho que 3 miligramas por litro, né? Se não me falha a memória, a concentração do DBO no limite da classe 2 é igual a 3 miligramas por litro. Então, o que é que vocês vão considerar? Que, inicialmente, todos os trechos de rio estão com a concentração de DBO no rio é de 3 miligramas por litro. Mesma coisa vocês vão fazer para fósforo total, nitrogênio total e coliformes termotolerantes e oxigênio. Vocês vão pegar os valores de concentração nos limites da classe 2. Então, vocês vão considerar que, inicialmente, o rio está como classe 2. E aí, vocês vão fazer, né? Colocar as vazões, as cargas efluentes, né, de cada município, da seguinte ordem, considerando a seguinte ordem. Sempre precisa começar do município que está mais a montante para o município que está mais a jusante. Então, como é que eu ia começar a fazer a mistura e propagação? Primeiro, eu ia fazer aqui desse município, mistura, propaga até esse ponto aqui. Propaguei, eu tenho a concentração aqui nesse ponto. Faço a mistura, propago até a confluência. Depois eu venho aqui, ó, faço a mistura, propago até esse ponto. Nesse ponto de confluência, eu vou fazer a mistura desse rio aqui com esse rio, né? Então, eu vou ter uma nova equação de mistura aqui na confluência. Então, eu vou até colocar mais um pontinho aqui, porque exatamente na confluência também vai ter que ser aplicado a equação de mistura. Então, equação de mistura aqui nesse ponto, propagação na rede. Aqui, chegou no outro município, mistura, propagação, até chegar aqui, mistura, propagação, e aí eu chego na foz. Tá? Então, é esse esquema que a gente tem que fazer para obter, então, as concentrações, né? E a vazão. A vazão já foi dada, né? Se você, como eu dei o shape de vazões, né? A vazão Q95, é só clicar aqui na foz para ter a Q95 na foz. Tá? Então, vocês não vão se preocupar com vazão, vocês vão só se preocupar no cálculo das concentrações, e aí considerando, né, esse diagrama unifilar, que é uma representação simplificada da rede de drenagem, onde os pontinhos aqui eu até
para facilitar a vida de vocês, né? Vou fazer o seguinte, ó. Opa. Onde tem pontinho, vou colocar aqui como recomendação. Aplicar equação de mistura. E eu vou pegar um trecho aqui e nos trechos, né? Os trechos, aplicar equação de propagação. Phelps. Basicamente isso. Tá? Então, onde tem bolinha, aplicar a equação de mistura. Onde tem os traços, para qualquer traço desse daí, aplicar a equação de propagação Street-Phelps. E aí? Vocês entenderam aí, pessoal? O trabalho ficou mais claro? Ficou, professor? Sim, professor. Eu só vi que é muito trabalho. Não, requer não, mas é trabalho mesmo. Mas assim, imagine vocês num projeto real, vocês fazer isso, né, para todos os municípios e fazer essa equação, aplicar a equação de propagação para todos os trechos de rio, né? Depois vocês vão abrir o shapefile lá no programa que vocês mais gostam de usar, né? Vocês vão ver quantos trechos de rio tem naquele shapefile. Então, imagina aplicar essa equação de propagação de Street-Phelps para todos os trechos. Então, isso é um trabalho, né? Geralmente, isso é feito através de ferramentas computacionais, né? Mas tem algumas ferramentas que fazem isso, inclusive uma ferramenta que a gente desenvolveu no próprio laboratório, né? Que faz toda essa parte aqui. Mas é importante no trabalho vocês terem essa noção, essas habilidades, por exemplo, de pegar informação do IBGE de população, trabalhar com as cargas per capita, converter isso para o cálculo das vazões efluentes, as concentrações de efluentes, trabalhar com a equação de mistura, trabalhar com o modelo de Street-Phelps, né, para fazer a propagação. Isso dá uma musculatura para vocês para projeto, né? E vocês podem, obviamente, depois que vocês acharem alguma ferramenta, né, que aplique isso aí, vocês vão, isso aqui eu consigo até fazer no Excel, né? Isso aqui dá para fazer no Excel. Então, eu até recomendo fazer no Excel, né? Depois que vocês fizerem o diagrama de filar, fazer fazer isso aqui pelo Excel, né? Para calcular as concentrações aqui na Foz do Rio Mundaú. Mas basicamente é isso. Já que está tranquilo, eu vou parar aqui a gravação.